Zé Ricardo, boa noite. Eu queria te perguntar, por que voltar com o mesmo time para o segundo tempo após o primeiro saindo atrás no placar, no marcador? Como que você viu aquele gol do Internacional, que o Johnny, ele toma a bola do Matheus, encara o Machado, chega na área, dá um passe para o Wanderson com uma liberdade tremenda? E se você me permite também, só uma outra, por que não trazer o garoto Fernando, que foi destaque no Sub-20, estava com a confiança alta dentro dessa linha de raciocínio que o Cruzeiro faz também de base para a principal? Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. É realmente a volta da mesma equipe, porque a gente acreditava que poderia melhorar, mesmo com a formação que a gente teve no primeiro tempo. Acho que a gente fez um início de jogo muito bom. Primeira posse de bola do Inter completa, assim, se eu não me engano, tinham 7 minutos de jogo. A gente começou de uma forma bem intensa, tentando abrir o placar, porque a gente sabe que a gente tinha pelo menos 24 horas a menos do que o adversário. Na última rodada, a gente sabia que o calor estava muito alto, a estratégia foi de começar muito forte para tentar abrir o placar. Felizmente não conseguimos, e no segundo tempo a gente acreditava que com a mesma formação poderia melhorar o nosso nível, né? E esse lance eu acho que foi crucial até para o placar final. Realmente foi uma saída de bola um pouco precipitada nossa, e aí a gente precisa ser mais contundente em alguns lances, mas falando de uma forma geral, a gente criou oportunidades, teve volume. Pode parecer um pouco até de desculpa, mas conseguimos colocar 3 bolas na trave, tivemos finalizações, tivemos cruzamentos, mas realmente falta um pouquinho mais de tranquilidade, né? A gente, contra uma equipe experiente, estar com os 2-0 contra, realmente mudou um pouquinho a nossa confiança ali, abalou um pouco, mas depois que retomamos o jogo, conseguimos melhorar com as trocas. Já entrando na sua última pergunta, com as trocas a gente conseguiu dar um pouquinho mais de volume no nosso jogo, um pouquinho mais de gasto para o nosso jogo. Acho que até conseguimos ali ter os movimentos mais claros até de chegar no ataque, mas tudo isso, quando não é revertido em gol, acaba ficando para trás, né? A gente precisa realmente, nesse momento, transformar os bons momentos que a gente tem no jogo em resultado. Sobre o Fernando, hoje a gente optou por manter o Lucas de primeiro, e na saída do Machado e do Jussa, a gente ter um homem que chega mais forte na área. Esse homem é o Ian, e a gente até conseguiu algumas infiltrações dele. Tentamos trabalhar com 3 homens na formação, o Lucas por trás, e mais 6 jogadores na última linha dele. Onde que a gente criou foi o volume final do jogo. Foi isso. Ô Zé Ricardo, boa noite, tudo bem? Apesar de repetir a formação, ao meu ver, eu queria ver se você concordasse que o sistema de marcação, tanto contra o São Paulo quanto hoje, iniciou meio fria. Contra o Bahia e contra o Atlético, o time estava com mais pegada, com mais intensidade. E novamente está deixando o adversário tocar a bola com mais facilidade, sem morder. Queria ver se você concorda, por que mudou um pouco essa postura. E quando você falou de substituições deram certo, até agora nenhum garoto que entrou decepcionou. Todos deram conta do recado. E a gente já tem uma amostra desde o início do ano, alguns jogadores que não estão rendendo. Tem plantéis milionários no futebol brasileiro, que os garotos também estão correspondendo. Cruzeiro, que é um caso mais emergente ainda, por que não arriscar um pouco mais, com mais tempo de jogo, para esses garotos? Bom, a gente faz esse recorte aí porque os 2 jogos que você falou que a gente conseguiu teoricamente pressionar mais. Até discordo um pouco, a estratégia do Bahia foi dar a bola para o Bahia, atrair um pouco o Bahia e trazer ele para o nosso campo, jogar nas costas do adversário. Conseguimos isso. A posse de bola do Bahia foi muito maior do que a nossa naquele momento, mas por estratégia nossa. Hoje foi ao contrário. A gente teve como estratégia tentar abrir o marcador, porque a gente sabe que o Inter trabalha muito bem a posse de bola, e a gente não queria se desgastar, já que a gente fez um jogo quinta-feira à noite em São Paulo. Então a estratégia foi isso, criamos para a gente abrir o placar, felizmente não conseguimos.
Sobre os garotos, concordo, acho que a gente está tentando ter um pouco de cuidado, já falei isso com vocês, porque é um momento sensível, a gente sabe que colocar todos os garotos ao mesmo tempo pode ser prejudicial até para a formação deles e a cobrança que vai acontecer naturalmente. Mas nós estamos utilizando os garotos, isso aí de forma... todos os jogos, pelo menos um jogando, dois jogando ou entrando, e é isso aqui que a gente pensa de entender que seja um processo natural. Agora, a gente tem o costume de achar que sempre quem está fora é que é a solução, né? Então, eu acredito que isso pode criar até mais instabilidade do que um momento que já não é um momento de tanta tranquilidade assim. O fato é que a gente fez... tanto a partida de quinta-feira como a partida de hoje, a gente teve momentos bons na partida, criamos, hoje foram, se eu não me engano, 19 ou 20 finalizações, 3 bolas na trave, uma posse de bola muito maior do que um adversário de muita qualidade, de um investimento muito alto, que é a equipe do Internacional, que nitidamente jogou para explorar nossos erros no contra-ataque, e a gente, principalmente no lance do segundo gol, se precipitou e deu essa condição para ele. Se não tivesse saído do segundo gol, eu tenho... convicção que a gente poderia ter empatado, quem sabe até virado a partida, pela estratégia que a gente tinha para a sequência do segundo tempo. Zé Ricardo, ainda na temática dos bons valores da base do Cruzeiro, que é vitoriosa, base que é atual, foi campeã da Copa do Brasil, fiquei com a impressão de que seria a minha pergunta, inclusive, a pergunta do Emerson Pansieri era sobre o atacante Fernando e não o volante Fernando Henrique. E sobre o atacante Fernando, 26 gols, artilheiro da base, num momento em que você não tinha, principalmente o Papagaio suspenso como único jogador de referência como centroavante, é um jogador que a gente vê a ausência dele no banco já em 2 jogos. Por que não dar a chance, a oportunidade de o torcedor ver algo diferente? Não lançar nos jogadores a necessidade do resultado, não impor, a gente sabe do processo de maturação e de transição, mas por que não dar minutagem, chance para alguma coisa nova num momento, em um cenário que é desafiador, de um time que cria, que manda a bola na trave, mas que perde os jogos e que é o pior ataque do Brasil? Por que não trabalhar e dar essa oportunidade de algo diferente? O Fernando é um jogador que joga pelo lado do campo, assim como o próprio Robert, que vem treinando muito bem, tanto que entrou nos 2 últimos jogos. E há um tempo atrás esse era o jogador da promessa, né? Por um tempo ficou um pouco afastado, ajudou, recuperou a sua confiança na categoria sub-20, foi campeão ajudando e agora está sendo reintegrado no nosso dia a dia, começando, entrando. Então, esse é um processo. O Fernando é um jogador apenas de 18 anos, não é da posição do Papagaio, tem dificuldade de jogar de costas, e a gente entende que, para esse jogo, né, a gente não sabe para a sequência, e tinham jogadores que poderiam cumprir, como o Arthur Gomes, que fez bem, acho que foi uma das melhores apresentações do Arthur, mas a gente queria dar um pouco mais de vivacidade, né? E até da juventude ali do Robert, que vem, volto a dizer, vem treinando muito bem, e certamente na oportunidade que tiver para o Fernando vai ser dada essa oportunidade, mas acho que existe um processo aí e a gente tem que ter calma para que a gente não passe por etapas e depois a gente tenha que ter outros problemas mais na frente na questão dos outros meninos. A gente ainda tem o Stênio, também passou um momento bom, depois agora deu uma caída no dia a dia, a gente está tentando recuperá-lo, porque é um jogador também de muita capacidade, que eu particularmente, o clube espera muito dele, então a gente vai botando jogadores para trás, e porque sempre o novo é o que a gente acha que vai dar certo. Então, isso é uma convicção minha do clube, e a gente vai seguir dessa forma. Ô Zé, para falar especialmente do Matheus Pereira aqui, lá de cá. Para falar especialmente do Matheus Pereira, contra o Bahia ele teve mais tempo em campo e, tirando esse jogo contra o Bahia, praticamente todos os outros, desde que ele voltou de contusão, ele foi substituído. A gente esperava, principalmente no jogo, a partir do jogo contra o Bahia, que ele tivesse mais tempo em campo. O que acontece que a gente não consegue ver o Matheus Pereira mais tempo em campo e aí, a partir daquele momento, quando você escolhe ele para que ele possa sair, a torcida protesta e até em cima dessa avaliação do Matheus Pereira especificamente, queria que você falasse desse protesto da torcida com relação à substituição. O Matheus é um jogador que joga por trás, necessita de jogadores que ataquem a profundidade. A gente precisava de outros jogadores, o Inter baixou muito a linha
Ele estava com dificuldade de jogar entre as linhas do que a gente imaginava. Por isso, a substituição, junto com o Robert, a gente queria dar mais volume, principalmente pelo lado esquerdo. A entrada do Nicão preencheu o meio espaço que a gente queria pelo lado direito, até para que ele tivesse a oportunidade de finalização, já que o Inter baixou demais as linhas, tanto que o Nicão finaliza 2 ou 3 bolas. E a gente, com o Vital ali, a gente esperava a mesma coisa, né? As trocas, as infiltrações do Vital com os jogos interiores, ele e o Robert. E saíram movimentos, tanto que o Vital, se eu não me engano, acho que foi ele, a terceira finalização na trave foi dele. Alguns movimentos também com o Robert. Então, na minha visão, as substituições deram um ânimo, deram um gás mais para a equipe. Essa foi a ideia, né? O Matheus está recuperando o ritmo. A questão, o Matheus, nos últimos anos, quando ele teve jogos em sequências, principalmente na Arábia, que não foram tantas sequências assim, teve problema de recidiva, a gente ainda preocupa isso, né? Jogos com 2, 3 dias só de recuperação, e a gente precisava de um pouquinho mais de gás, uma vivacidade maior no jogo. Então, tanto que o final do jogo acaba com a gente um pouco mais em cima da equipe do Inter, seria natural, e a gente achava que com as trocas a gente ia conseguir isso. O resultado melhorou, mas a gente não conseguiu efetivamente chegar ao segundo gol, que pelo menos pudesse dar o empate. Ô Zé, boa noite. O Cruzeiro hoje tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, o time até cria oportunidades, mas na hora do último passe ali a bola não entra. O que fazer para consertar isso? E existe alguma cobrança em cima dos jogadores da linha de frente? O fator psicológico tem pesado nos atletas? Se a gente andar 2 semanas, 3 semanas atrás, a sua pergunta ela já vai ter acontecido, né? Com certeza, todo mundo se incomoda, o jogador se incomoda, porque a gente vem trabalhando, tentando criar, tentando finalizar com um pouco mais de calma. Hoje, mais uma vez, foram acho que 18 ou 19 ou 20 finalizações, 3 bolas na trave, enfim, a gente está tentando, né? Eu acho que o que a gente precisa é ter confiança, tranquilidade, assim como nós, os jogadores, nós da comissão técnica, a gente acredita muito que a gente mantendo esse ritmo e tendo um pouco mais de calma para finalizar, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Ô Zé, ainda voltando na questão dos garotos, ninguém aqui está falando que eles são a solução para esse momento do Cruzeiro, mas chama a atenção que você os coloca, às vezes, com o jogo já definido de forma negativa. Foi assim lá contra o São Paulo, agora se repete, contra o Flamengo também, que o Fernando foi acionado. O Cruzeiro tinha vencido 2, você naquele jogo contra o Flamengo recheou o banco desses garotos e aos poucos foi tirando esses atletas. O porquê disso? É uma decisão somente sua? Existe uma ordem que vem de cima para se relacionar ou não esses atletas que talvez estivessem aí com uma vontade maior, uma demonstração de conhecer essa camisa que o torcedor ama tanto ali no campo e talvez trazendo algo diferente, como por exemplo essa entrada do Robert hoje, o Ian, do que vem acontecendo com as mesmas peças que você vem relacionando, e quando já sai a lista dos relacionados, o torcedor ele já começa naquele sentimento de que, meu Deus, a mesma coisa. São as angústias que ficam, né, num momento como esse, né, principalmente quando a vitória não se fala. Engraçado, a gente venceu 2 jogos e os questionamentos nesse sentido dos garotos não aconteceram de forma tão efetiva. Então, a gente entende que isso é natural, a pressão que todos nós estamos sentindo, que a torcida está angustiada. Não existe nenhum tipo de ordem de quem escala. Logicamente que a gente conversa com a comissão técnica, tanto a minha comissão como com a comissão da Casa do Cruzeiro, mas logicamente que a decisão última é minha. E a gente sim tem começado com os atletas, já começou Kaique, já começou Ian, já começou Kaique e o Ian no mesmo jogo, no caso do Flamengo. Então, assim, é necessidade, oportunidade e aquilo que a gente acha que é mais interessante na estratégia. Nas questões de ter entrado com o jogo definido, também são situações que a gente entende que pode facilitar ou não dar essa minutagem para os atletas. Sei que a gente confia muito neles, a gente só tem um cuidado especial para que eles entrem em uma condição que a gente entenda que seja favorável para eles e também na formação da sua carreira. Zé, boa noite. O Cruzeiro, nessa temporada de 2023, não conseguiu virar nenhuma partida. Em todas as partidas que tomou o primeiro gol, o time não conseguiu buscar o resultado, tanto no seu comando, no comando dos técnicos anteriores. Analisando essa situação que a gente vê em campo,
Como é que a gente pode ver o time revertendo isso em caso de entrar na zona de rebaixamento, já que uma vitória no Vasco na segunda-feira pode levar o time ao Z4? Olha, logicamente que o momento de que se pressiona uma equipe, a gente tem que ter força mental, a gente tem que ter sabedoria, tranquilidade, confiança para que a gente possa resolver essas situações da melhor maneira. O futebol, ele é uma questão, é um esporte que, como quase todos os outros, que você tem algumas coisas que a gente controla, outros, o externo, a gente acaba não controlando. E, logicamente, que dentro de um plantel de 32 atletas, alguns vão reagir de uma forma, outros vão reagir de outra. O que a gente precisa é ter a tranquilidade e entender que a competição depende apenas de nós, a gente conseguir nosso objetivo. Hoje, o pecado a gente ter perdido esse jogo, não era para a gente ter perdido, pelo que a gente produziu, pela postura que o Internacional teve, que é uma grande equipe, como eu falei, mas veio para jogar no nosso erro e a gente não soube administrar e perceber isso, de duelar nos momentos específicos, principalmente no segundo gol, a gente se equivoca nas tomadas de decisões e aí coloca o Inter numa situação de 0-2 para a gente, uma situação super confortável para ele, né? Então as trocas foram no sentido de a gente dar um pouco mais de gás para que a gente pudesse, nesse novo gás, a gente tentar pelo menos um empate. Produzimos, fizemos 2-1, tivemos chance de finalizar, pela falta, pela finalização, a gente conseguiu o resultado, pelo menos um empate, mas não conseguimos. Agora, ter tranquilidade e confiança, como a gente tem no nosso trabalho e também nos atletas que aqui estão. Zé, dentro dessa situação até de pressão que o Cruzeiro vem vivendo e tinha diminuído com as 2 vitórias, agora volta muito forte, como que você encarou esse protesto da torcida hoje direcionado a você, né, com os xingamentos na hora da entrada do Matheus Vital, que tem a ver também com esse momento de pressão, e se muda alguma situação no dia a dia, no trabalho, porque o Cruzeiro não vai jogar na quarta-feira e dependendo dos resultados do Goiás e do Vasco, pode jogar contra o Coritiba até na 18ª colocação. A gente tem que saber viver com esses momentos também. A vida não nos reserva só coisas boas. Eu acredito que o ser humano cresce muito nos momentos, principalmente de dificuldade, e isso está servindo de crescimento para todos nós, né? Depois da partida que a gente fez contra o São Paulo no Morumbi, e as oportunidades criadas e desperdiçadas aqui, uma derrota dura para a gente hoje, eu só entendo que a gente produzir como a gente vem produzindo está mais perto da gente conseguir o resultado. Então, ter tranquilidade, mostrar em vídeo, tentar corrigir, tentar controlar a ansiedade de todos nós, porque a gente não vai conseguir sair dessa situação de qualquer maneira, a gente tem que ser uma equipe estruturada, organizada, para que a gente possa juntar todos os fatores que sejam positivos para a gente e a gente preparar bem a equipe para jogar em Curitiba e tentar a vitória. A torcida é assim, cara, é passional, a gente sabe, todas elas são, né? A gente fez as trocas para tentar melhorar a equipe, eu acho que logo depois ficou muito claro que a equipe evoluiu, até porque a gente estava com a equipe bem desgastada do jogo sábado à noite, sabe que a sequência de jogos, ela pesa para alguns jogadores a mais, a gente tanto que tentou recuperar os 2 dias, tanto sexta quanto sábado, para que a gente pudesse fazer um jogo no melhor nível. Começamos o jogo com uma temperatura bem alta, certamente um desgaste maior para alguns atletas e a intenção foi apenas de a gente, não só tática, mas também dar mais gás à nossa equipe, o que aconteceu. Então, assim, eu tenho convicção que as trocas foram para a gente ganhar volume e a gente conseguiu esse volume. Infelizmente, não transformou esse volume em gol. Zé, boa noite. Boa noite. O Cruzeiro sempre pontuou um discurso de buscar a Sul-Americana, 12ª posição, nunca tentou a mais do que isso. Porém, a gente está vendo que ao longo do caminho o Cruzeiro oscilou bastante e hoje é 17º, podendo entrar na zona de rebaixamento. Na sua avaliação, em que ponto esse objetivo de meio superior de tabela se perdeu e o que leva o Cruzeiro a estar hoje nessa posição que está? Eu acho que nessa reta final a gente tem que focar cada vez mais na próxima partida, né? Dentro daquilo que era possível, a gente se preparou bem para o nosso adversário hoje. Eu acho que se tivéssemos conseguido transformar o volume inicial em um gol, já que tivemos algumas oportunidades ali, o jogo seria totalmente diferente, assim como foi lá no Morumbi contra o São Paulo, quando a gente perde um gol, em 2 gols na mesma oportunidade, um momento antes de sofrermos o gol.
Então, o futebol é realmente feito em detalhes e nesse nível de jogo aqui, com uma equipe experiente que soube dosar o seu goleiro no momento que a gente conseguia dar um volume no jogo, o seu goleiro caía, passava, pedia atendimento, iam feitos trocas, enfim. É uma equipe muito experiente, que veio para cá para jogar no nosso erro, conseguiu, porque a gente propiciou esses erros para ele, mas como a gente não sabe que o futebol não tem justiça, a gente fez por merecer um resultado melhor do que hoje. Zé, boa noite. Trivela. Você tem tocado batendo da tecla que o Cruzeiro fez uma boa partida, mas, pelo menos na minha opinião, de outras pessoas, não foi bem assim. O Cruzeiro realmente criou, mandou bola na trave, só que por bastante tempo durante o jogo, o time acabou sendo dominado pelo Inter, que teve uma atuação bastante tranquila. Eu queria saber se você não teve essa visão também, se você não enxergou que o Inter, que o Cruzeiro caiu no jogo que o Inter queria, né? E de fato o Cruzeiro melhorou no final, mas eu queria saber se você não teve essa percepção ou se você teve, essas suas mudanças foram exatamente para isso. Obrigado. A segunda pergunta é óbvia, a gente tentou dar um novo gás para a nossa equipe. Eu acho que a gente começou bem a partida. Até o gol do Inter a gente estava bem equilibrado, dividindo até um pouco melhor nas ações ofensivas do que o próprio Internacional. E o Inter veio finalizar no seu gol e depois, ao final, num chute do Alan Patrick de esquerda. E realmente o segundo tempo, quando a gente começa bem, mas toma o segundo gol, é que realmente a gente perde um pouco do controle. E aí, com a equipe experiente que a equipe do Inter tem, ela realmente comandou ali boa parte do tempo e as trocas foram para que a gente tentasse retomar um pouquinho do controle da partida, que aconteceu. Mas não foi suficiente, né? Então, é estudar a partida, é jogar o jogo que vai ser pedido, treinar bem a semana e jogar o jogo que vai ser pedido daqui para frente.